Então, vamos lá, pessoal, vamos para a correção da nossa tarefa da última aula, tá? Sei que vocês tiveram um pouco de dificuldade, que os exercícios eram mais difíceis, então vou resolver bem com calma aqui com vocês, para tirar as dúvidas de vocês a respeito dos exercícios, tá? Então, o exercício 39, lá do caderno de atividades, dizia que esses bloquinhos 1 e 2 aqui estão em cima de uma superfície plana e horizontal com atrito, tá? O coeficiente de atrito é 0,4 para essa superfície aqui. E uma força aqui de 40 newtons estava puxando esses bloquinhos para frente, tá? As massas dos bloquinhos são 2 kg para o bloquinho 1 aqui e 3 kg para o bloquinho 2. E eu quero saber qual que é a tração aqui no meio desses cabos, que ligam os dois bloquinhos, tá? Então, aqui nós vamos fazer primeiro vamos analisar as forças que agem aqui, tá? Então, aqui eu tenho a força, no bloquinho 1, eu tenho a força F que puxa para frente e a reação da tração aqui para trás, isso na horizontal, tá? E o atrito também para trás, que está tentando segurar o bloquinho. Mas esse bloquinho tem 2 kg, então eu sei que o peso dele aqui para baixo é 20 newtons e, consequentemente, a força normal aqui para cima é 20 newtons também, tá? Então, no bloquinho 1, se eu fosse fazer aqui, ó, na vertical, as forças se anulam. Na horizontal, ó, eu tenho a força F, que puxa ele para frente, tá? A força de tração, que puxa ele aqui para trás. A força de atrito, que puxa ele aqui para trás, tá? E isso daqui tem que ser igual a M vezes A, tá? Isso para o bloquinho 1. Estamos fazendo aqui as equações do bloquinho 1. Agora, o bloquinho 2. O que nós temos aqui no bloquinho 2? A força de tração que puxa ele para frente, tá? E a força de atrito que puxa ele para trás. E isso daqui tem que ser igual a M vezes A, tá? Que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Essas são as... E aqui também eu sei, ele tem... O bloquinho 2 tem 3 kg, então ele tem 30 newtons de peso para baixo e 30 newtons de normal para cima, tá? Agora, gente, se eu for adicionar essas duas equações aqui, ó, o F fica aqui, daqui, ó, menos tração com mais tração vai eliminar, tá vendo? E daqui eu tenho menos a força de atrito do bloquinho 1, menos a força de atrito do bloquinho 2, igual a soma das massas dos bloquinhos aqui, ó, que é massa do bloquinho 1 e massa do bloquinho 2, vezes a aceleração, tá? Montei um sisteminha de equações aqui e agora eu vou conseguir descobrir qual que é o valor da aceleração. Então, a força F vale 40, é a força que tá puxando lá na frente, tá? A força de atrito do bloquinho 1, gente, é μ vezes a normal 1. Então, a normal 1 vale 20, tá? E o μ foi dado no exercício que vale 0,4. Então, 20 vezes 0,4 dá 8, tá? A força de bloquinho 2 é μ vezes a normal do bloquinho 2. Então, é 0,4 vezes 30, tá? Que vai dar o valor 12. E aqui, ó, as massas são 2 kg e 3 kg, 5 kg, vezes A, tá? Então, aqui, 40 menos 8, 32. 32 menos 12, 20. Então, eu vou ficar com 20 igual a 5A. E esse 5 passa para cá dividindo, eu vou ter que o valor da nossa aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, eu sei que tudo isso aí está se movendo com uma velocidade de 4 metros por segundo ao quadrado. Mas não era isso que o exercício estava perguntando. O exercício estava perguntando qual que é o valor da força de tração aqui no meio dos dois corpos. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu posso pegar tanto a equação 1 quanto a equação 2, tanto faz, qualquer uma delas. Vou substituir o valor da aceleração, da massa e do atrito, pode ser essa daqui, ó. Vou descobrir o valor da tração, tá? Então, aqui, ó, a minha tração, vou apagar aqui em cima só para ficar mais fácil de vocês visualizarem o porquê dessa resposta, tá? Vou apagar aqui só pra gente conseguir terminar de resolver. Então, ó, vou pegar a equação 2. A tração eu quero descobrir. A força de atrito do bloquinho 2, ó, é 12, tá? A massa do bloquinho 2 é 3 kg. E a aceleração eu acabei de descobrir que vale 4, tá? Então, ó, eu peguei essa equação e só substituí os valores. O T eu não sei,
a força de atrito é 12, a massa do bloquinho 2 é 3, a aceleração é 4, que eu acabei de descobrir. Então, aqui, ó, esse menos 12 vai passar para lá somando. Então, 3 vezes 4 é 12, mais esse outro 12 aqui. Eu vou descobrir que a tração entre os dois cabos vale, entre os dois corpos vale 24 newtons, tá? Então, essa é a resposta do nosso primeiro exercício número 39, tá? Agora, vamos lá para o exercício 40. Então, agora vamos para o nosso exercício número 40, tá? O exercício número 40, observe minha situação aqui. Eu tinha o bloquinho 1 em cima de uma mesa, tá? E ele tá preso por uma corda aqui. Aí o bloquinho 2 está suspenso aqui para baixo e sai um outro cabo que passa por uma polia. O cabo tá inclinado em 60 graus e mais um bloquinho 3 pendurado lá no teto aqui através de um cabo, tá? E o exercício quer que vocês marquem qual que é o valor do coeficiente de atrito que está agindo no bloquinho 1, tá? Então, aqui como ele está sendo puxado por essa corda, surge uma força de atrito aqui para trás, tá? E eles querem saber o coeficiente de atrito aqui entre o bloquinho 1 e a superfície. Então, vamos analisar aqui as forças, gente, que aqui estão agindo no bloquinho 1, as forças que estão puxando ele para frente, tá? A força que puxa ele aqui, ó, a força de tração nesse cabo, ela tem a ver com essa força de tração inclinada aqui. Lembram que toda força inclinada se decompõe em outras duas? Então, essa força de tração aqui no cabo 3, ó, ela se decompõe. Uma parte ela age aqui no eixo X, que é igual a essa força de tração que puxa aqui para trás. E outra parte serve aqui para anular a força de tração do bloquinho 2. Essa parte aqui, ó, da vertical, nem me interessa, porque essa anula essa e não interfere em nada. Como eu quero analisar o bloquinho 1, eu vou ter que olhar para essa força que age aqui, ó. A componente dessa inclinada que age aqui, tá? Então, para esse lado eu tenho uma componente, para esse lado eu tenho outra que elas têm que ser iguais, tá? Vamos chamar essa componente aqui, ó, de tração 1, tá? E essa tração 3, tá? Porque ela tá pendurada aqui. Só que aqui não é a tração 3 completa, é a tração 3x, que tá aqui na nossa horizontal, tá? É uma componente da tração 3, na verdade. A tração 3 é essa aqui, ó, que é igual ao peso do bloquinho aqui, mas daí eu tô vendo a componente x dela só. Então, eu sei aqui, ó, que a componente x da tração 3 é igual à tração 1, tá? Agora aqui, ó, como que eu acho a componente x de um... Lembram lá que tem a componente y e a componente x. E uma é vezes seno, a outra é vezes cosseno, tá? A componente x aqui, se eu fosse substituir, ó, é a tração 3 vezes cosseno de 60, tá? Isso aqui tem que ser igual à tração 1. Agora aqui, a tração 3, gente, o que tá fazendo esse cabo esticar aqui é o peso do bloquinho 3, tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, pela massa do bloquinho 3 vezes G, tá? E o cosseno de 60, eu sei lá pela nossa tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, o cosseno de 60 é 1/2. Tá? Eu só tô fazendo o exercício assim porque não tem nenhum valor numérico, aqui é só dedução de fórmula nesse exercício, por isso que ele era mais difícil, tá? Agora, gente, a tração 1 aqui, ó, na verdade, ela tem que ser igual a essa força de atrito que tá aqui pra trás, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? No lugar da tração 1, eu vou substituir o valor da força de atrito, que é μ vezes N, tá? E pense, o que que é a força normal que age nesse bloquinho 1 aqui, ó? A força normal que age no bloquinho 1 é igual ao peso do bloquinho 1, tá? Então, aqui, ó, vou continuar aqui do outro lado, tá? Só vou repetir aqui, ó, M3 vezes G sobre 2, né? Porque o vezes 1/6 é a mesma coisa que sobre 2. É igual a μ vezes, no lugar desse M aqui, ó, eu vou fazer, o peso, né? Então, é M vezes G, é a massa do bloquinho 1 vezes o G, tá? Agora, eu posso cortar o que eu tenho igual dos dois lados, tá, gente? Então, aqui, ó, eu posso cortar esse G com esse G, e esse M1 vai passar pra cá, ele tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ficar assim, M3 igual a 2M1 igual a μ. E essa é a alternativa que vocês vão marcar X lá, tá? Coeficiente de atrito que age no bloquinho 1 é igual a massa do 3 divididos pelo dobro da massa do 1.
Vocês vão marcar X na letra A. Essa é a alternativa A, tá? Então, era um exercício mais difícil mesmo, porque não tinha nenhum valor numérico, tá? Era só dedução de fórmula, mas espero que vocês tenham entendido agora a gente fazendo ele bem passo a passo, tá bom? Então, agora vamos para o próximo exercício 41. Então, vamos lá para o nosso exercício 41. O exercício 41 tá falando assim, que vocês vão aplicar uma força S num bloquinho que está inclinado, num plano inclinado com um ângulo θ, e essa força S que vai ser aplicada vai fazer com que ele suba com velocidade constante, tá? Depois, quando ele chega aqui na altura máxima, a gente vai aplicar uma força D, que vai fazer com que ele desça com uma velocidade constante, tá? E sem dar nenhum valor numérico, só o valor do seno, do cosseno e do coeficiente de atrito com a superfície, eles querem que vocês calculem qual que é a razão entre a força de subida e a força de descida. Então, ó, vamos analisar primeiro a subida do bloquinho, tá? Quando o bloquinho está subindo, está sendo aplicada uma força S de subida nele. E quais forças que estão contrárias? Lembrem lá que no plano inclinado, o peso que está aqui para baixo, ó, ele sempre se divide em duas forças, lembram? O PT, que puxa o bloquinho para baixo, e o PN aqui, que só serve para anular a normal, que surge aqui para cima, tá? Então, eu até vou apagar o peso daqui, ó, porque ele se divide em PN e PT, tá? Então, eu já sei que o PT tá puxando o bloquinho para baixo. E que outra força que surge aqui? Eles falaram que tem atrito. Então, surge a força de atrito. Se o objeto está subindo, o atrito vai ficar para baixo, tá? Então, observe, se ele está subindo com velocidade constante, gente, significa que as forças se anulam. Então, a força de subida tem que ser igual às forças que puxam para baixo, que é o PT e a força de atrito, tá? Mas vamos desdobrar aqui, ó. O PT, que é o peso tangencial, vocês lembram lá que ele é sempre peso vezes o seno do ângulo, tá? E a força de atrito é μ vezes N, tá? E o nosso N é igual ao PN, que é P vezes cosseno do ângulo, tá? Então, eu cheguei nisso aqui no final, tá? Agora, vamos apagar essas forças aqui e vamos analisar a descida do bloquinho, tá? Então, na descida, eles falaram que nós aplicamos aqui uma força D, de descida, tá? O PT continua puxando o bloquinho para baixo, tá? Porque ele sempre é para baixo. Só que agora, como o bloquinho está escorregando para baixo, surge uma força de atrito para cima, tá? Então, mesma coisa, como ele vai descer com velocidade constante, as forças que puxam para baixo tem que ser igual às forças que puxam para cima. Então, aqui, ó, o FD mais o PT que estão para baixo tem que ser igual à força de atrito que está para cima, tá? Agora, eu vou deixar o FD sozinho, então esse mais PT passaria para lá menos PT, tá? Então, eu fico aqui, ó, com a força de atrito, que é μ vezes N, mas o nosso N é igual ao PN, então é P vezes cosseno, tá? Menos o PT que passou para lá, que é P vezes seno, tá? Agora, o que o exercício quer? Que a gente faça a razão do FS sobre o FD, tá? Então, é isso sobre isso, tá? Eles querem que a gente faça essa razão. Então, aqui, ó, se eu colocar, tá vendo que tanto nesse termo quanto nesse eu tenho P em comum? Então, eu vou colocar o P em evidência, ó. Vai sobrar seno de θ mais μ vezes cosseno de θ, tá? E na parte de baixo a mesma coisa, ó. Eu tenho peso aqui e peso aqui. Vou pôr o peso em evidência. Vai ficar μ vezes cosseno de θ menos seno de θ. Agora, ó, posso cortar o peso que tá em cima e o peso que tá embaixo. Fiquei só com seno mais μ vezes cosseno é igual a μ vezes cosseno menos seno. E vocês têm os valores do seno e do cosseno lá no exercício. Então, substituindo os valores numéricos aqui, ó, seno de θ lá no exercício vale 0,6, tá? O μ vale 1 e o cosseno vale 0,8. E aqui embaixo, ó, o μ vale 1, o cosseno vale 0,8 e o seno vale 0,6. Então, aqui eu vou ficar com, ó, 0,6 mais 0,8, 1,4. Tá?
e 0,8 menos 0,6, 0,2. Então, 1,4 divididos por 0,2 vai dar uma resposta final 7, tá? Então, essa é a resposta final do exercício. 7 é a razão entre a força de subida e a força de descida. A força de subida é 7 vezes maior que a força de descida. Tudo bem? E agora vamos para o nosso último exercício, que é o exercício 42. Então, agora aqui no nosso último exercício, vocês têm uma situação assim, ó. Um bloquinho A está sendo puxado por uma força F, mas ele está preso por uma corda que passa numa polia e que está presa no bloquinho B que está aqui em cima, tá? Eu quero saber qual que tem que ser o valor da força F para esses bloquinhos se moverem com velocidade constante. Então, primeiro vamos analisar aqui, ó, que forças que agem no bloquinho B, ó. Tem a força de tração que puxa ele para frente, tá? E é uma força de atrito que surge aqui tentando ele segurar para trás, tá? Isso daqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração, tá? Mas eu sei que não vai ter aceleração, eu quero que ele se mova com velocidade constante, tá? Então, não preciso nem montar isso aqui, ó. Vamos só fazer que eu sei que as forças têm que ser iguais, tá? A que puxa para frente, que é a tração, tem que ser igual ao atrito que puxa para trás, porque ele não pode ter aceleração, ele tem que se mover com velocidade constante. Então, eu sei que a força de atrito é μ vezes N, tá? Então, o coeficiente de atrito aqui foi dito que no exercício vale 0,35. E a normal do bloquinho N, gente, se o bloquinho N não, desculpa, o bloquinho B tem 400 gramas, tá? 0,4 quilos. Então, o peso dele vale 4 newtons e a normal também, tá? Multiplicando aqui, ó, nós chegamos numa resposta de 1,4 newtons. Então, eu descobri que a tração que puxa aqui é 1,4 newtons, tá? Agora, vamos analisar as forças que agem no bloquinho A. Eu tenho a força F que puxa ele para frente, tá? Eu tenho a força de tração aqui que puxa ele para trás. Tem o atrito dele mesmo que puxa ele para trás, tá? E tem ainda o atrito do bloquinho B, também aqui, tá? Então, ó, as forças que puxam ele para frente tem que ser igual às forças que puxam ele para trás. Então, ó, essas três que estão para trás tem que ser igual a essa que está para frente. Então, vamos substituir os valores aqui, ó. A força F eu quero descobrir, a força de tração é 1,4. A força de atrito que age no bloquinho A é μ vezes N, tá? Então, o μ é 0,35. E a normal que age no bloquinho A, ó, se ele tem 800 gramas e o bloquinho B que está em cima tem 400 gramas, então é um total de 1,200, 1,2 kg, que são 12 newtons, tá? Então, 12. E aqui a força de atrito que age só no bloquinho B, eu já calculei aqui, ó, é 0,35 vezes 4, que dá 1,4, tá? Então, aqui resolvendo, ó, multiplica aqui e depois soma com 1,4 e com 1,4, tá? Vocês vão chegar numa resposta final de 7 newtons. Então, a força F que está puxando aqui tem que ser igual a 7 newtons para esses bloquinhos se moverem com velocidade constante, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido entender, gente, esses exercícios. Eles eram um pouquinho mais complexos, tá? Se tiverem alguma dúvida ainda, podem falar comigo que eu explico novamente se for necessário, tá? Então, mandem lá, quem não tinha feito ainda, mande foto lá dos exercícios para validar a nossa aula. Até mais!